Ok, Johanka, pode começar. Bom, boa noite. Eu sou a doutora Johanka Rodrigues, especializada em patologia, e vou mostrar a sessão clínica de hoje. É uma paciente do sexo feminino, 66 anos de idade, branca, natural de Santa Catarina, mora em São Paulo há 40 anos, viúva há 40 anos também, e não voltou a casar nunca mais. A profissão é advogada, psicóloga, mas no momento aposentada. Religião católica e tem 2 filhos saudáveis. Essa paciente compareceu a uma consulta com um endocrinologista no dezembro de 2020. Na consulta, a doutora percebeu que ela tinha icterícia e no interrogatório a paciente referiu que há aproximadamente uma semana estava apresentando urina escura, cor de Coca-Cola e fezes esbranquiçadas. Foi encaminhada no momento para o Hospital Santa Catarina, onde foi submetida à investigação diagnóstica e informada nessa ocasião ser portadora de hepatite aguda por vírus A, sendo encaminhada para seguimento e acompanhamento na UBS. Em fevereiro do ano 2021, logo após a resolução do quadro acima descrito, a paciente relatou recidiva de icterícia, colúria, acólia, acompanhado também de uma dor no epigastrio de moderada intensidade, na escala de 5, na escala da dor, acompanhado de prurido intenso, que esse prurido era cabeça, tronco, extremidade, palpando palma das mãos e planta dos pés. Neste período, tive início lesões também de peles, que vão a ser mostradas subsequentemente. Aí ela retorna ao atendimento médico no Hospital Santa Catarina, onde foi realizados exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem. Antecedentes pessoais, ela é uma paciente com diabetes mellitus insulino dependente, foi diagnosticada de polineuropatia sensitiva motora como complicação da diabetes, usos de insulina a altas doses, tem também antecedentes de nódulos de tireoide que também acompanha pela endocrinologista, só que no momento não precisa de tratamento, só acompanhamento. Faz uso de medicação na consulta de dezembro, de insulina NPH, 35 unidades de manhã, de tarde e de noite, insulina regular também de manhã, de tarde, 35 unidades, 15 unidades de noite. Antecedente cirúrgico, cesárea 2 vezes, em 1972, 1975, colecistectomia de Isano, abdominoplastia e mamoplastia 30 anos, apendicectomia 50 anos. Ela relata que foi transfundida, não sabe exatamente se foi sangue total, se foi só hemácia, em 1979, em uma ocasião só. Não faz uso de droga, não faz uso de chá, nega viagem nos últimos 10 anos, nega acupuntura, piercing, tatuagem, nega uso de álcool, exfumante há 10 anos, um maço por dia, e fez o tratamento odontológico no ano 2014, implante total. História familiar: mãe falecida de câncer de útero, pai falecido de infarto e uma irmã falecida por melanoma. Estas são, vale ressaltar que no momento do quadro clínico, ou seja, da colhida dos dados, não temos exame físico naquela ocasião. Aí ela mostrou fotos de como ela ficou depois dessa afecção. Estas são as fotos no início do quadro. Mãos, pé, Johanka, tronco, sim. Essas lesões foram em fevereiro, não foi na primeira? Não foi na primeira. Ela começou com um quadro de hepatite que foi diagnosticada naquela ocasião e aí tudo parou. 2 meses depois,
ela começou com os sintomas e, junto com essa icterícia, acolhia fecal e colúria, apresentou essas lesões na pele. Boa, esse slide é bonitinho. E aí, alguém vai conversar? Doutora Maria Lúcia, sabe de alguém que conhece o caso? Esse caso é novidade. Totalmente novidade. Ah, é? Sim. Não, acho que mostrou já para algumas pessoas, né? Como? Não totalmente novidade, Anca. Não posso perguntar, não pode perguntar para o Gama. Não. Os residentes não conhecem? Os residentes não conhecem. Quem é que está aí? Tá. Deixa eu ver. A Isadora. Isadora. Lívia está. Marcelo. Lívia, não. Natasha. Eu estou aqui, sim, mas pode ser a Isadora. Mas eu estou aqui, doutora. É que você está com hepatologia EPM, não estou te... Tô escondida. Isadora, né? Foi escolhida? Deixo as lesões agir ou coloco a parte... Anca, boa noite, gente. Você poderia voltar só na história mesmo, que eu queria ver. Uhum. Inicialmente eu estava achando, ela foi comprando esse diagnóstico de hepatite aguda pelo vírus da hepatite A, a gente sabe que pode ter episódios que podem recidivar, né? E esses quadros que recidivam costumam cursar com um prurido importante. Então, assim, inicialmente, eu acho que a gente poderia até pensar que poderia ser um quadro de hepatite A recidivando, mas apesar da idade dela, 66 anos, difícil pegar hepatite A nessa idade. E o que ela tem no quadro clínico é uma icterícia obstrutiva, teve 2 episódios, né, com colúria, acolia fecal, e teve também esse quadro de dor abdominal, um pouco inespecífica. Mas como ela já foi colecistectomizada há 10 anos, e ela está evoluindo com um quadro de icterícia, e também com esse prurido a gente pensa em colestase, talvez alguma consequência dessa cirurgia, com uma lesão iatrogênica de via biliar, se ela poderia ter evoluído com uma colangite esclerosante secundária. E também paciente do sexo feminino, nessa idade, com um quadro clínico de colestase também, a gente tem que colocar nas hipóteses diagnósticas CBP. Então, eu iniciaria a investigação dela com, inicialmente, um exame de imagem, poderia ser uma ultrassonografia, além das transaminases, da fosfatase alcalina gama-GT, para a gente ver a magnitude dessa elevação, bilirrubina, função hepática. Pediria a sorologia do vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C também. E, para começar, eu pediria um FAM. Beleza. E essas lesões de pele? Pois é, essas lesões de pele, quando eu vi primeiro aquela ali no membro inferior, parece, não sei se parece, mas eu pensei em pioderma gangrenoso. Mas como são lesões que não se concentram só nos membros inferiores, já falo um pouco contra. Eu não consegui associar, doutor, com nenhuma possível associação com quadro hepático, não. Essas lesões cutâneas. Inicialmente eu pensei no pioderma gangrenoso, mas essas localizações são bem atípicas. Pode ser boa. Será que tem alguma coisa a ver com diabetes? Acho que não. Eu também fiquei apreensiva com essas doses altíssimas de insulina, né? Ela deve ser uma diabética descontrolada, porque ela faz 35, 35, 35 de NPH e 35, 35 e 15 de regular, é muita coisa. Mas eu também, essas lesões de pele, acho que eu vou deixar para a Thaís. Os clínicos querem chutar essas lesões de pele, aí quem gosta de dermatologia, doutor Gama. O doutor Gama conhece, não sei se... Eu conheço.
Conheço o caso, sim, mas apesar do interesse na dermatologia, a minha ignorância em dermato continua sendo grande, né? Então, quando eu olhei o caso, e daí talvez eu acabe subvertendo aqui o raciocínio diagnóstico, porque eu também sei do diagnóstico, então eu prefiro que a Thaís fale, descreva as lesões e fale, depois eu vou dizer qual foi o primeiro diagnóstico da lesão de pele que eu imaginei, que obviamente não é, né? Porque senão, se eu trouxer essa impressão diagnóstica, eu já vou trazer o diagnóstico da doença hepática que essa paciente tem. E como o caso é interessante, eu prefiro postergar isso para depois. E aí, Thaís, se chamasse a interconsulta lá no pronto-socorro, como é que o dermatologista veria essas lesões? Então, a gente observa lesões ulceradas, né? Por definição, o que é uma úlcera? Assim, úlcera é uma lesão que ela vai ter perda da epiderme, às vezes se estendendo também com perda de derme até subcutâneo, né? Então, a gente observa que são lesões ulceradas, que têm um fundo limpo, né? São lesões assimétricas, no sentido de distribuição, né? Assimétrica. A gente vê ali que tem algumas lesões apenas de um lado do dorso, por exemplo. São lesões que a gente falaria até com aspecto bizarro, né? Porque a gente não consegue ter uma definição assim, é característica dessa dermatose, por exemplo, ou dessa doença sistêmica, né? Dando, por exemplo, o que a Isadora comentou, né? O pioderma gangrenoso, a gente sabe a característica das úlceras, até para deixar bem claro, assim, ela comentou, foge um pouco porque não é só em membro inferior. Isso não é um critério de exclusão para pioderma, né? Ele pode ter em outros locais. Mas, assim, a lesão do pioderma, a gente pensa numa lesão mais suja, assim, com um fundo purulento, com aquelas bordas que eles falam solapadas, assim, que são mais irregulares, assim, mais profundas, né? Como se estivessem se destacando. Tem um halo mais eritemato violáceo. A gente observa na cicatrização, além de uma hiperpigmentação, a gente pensaria também numa cicatrização, aquela que a gente fala de aspecto cribiforme, que é como se fosse uma peneirinha, né? Então, assim, a gente viu ali nas costas que não é essa forma como está cicatrizando como estão cicatrizando as lesões. Então, do ponto de vista dermatológico, não tem características assim que a gente pode dizer que são compatíveis com uma doença específica, tá? O pioderma gangrenoso entraria assim como um diagnóstico diferencial, né? Por conta de ser uma paciente com colestase crônica, por ser um diagnóstico diferencial de lesão ulcerada, mas o que eu comentei da ausência de compatibilidade com as características clássicas do pioderma nos fazem pensar que não seria pioderma, né? E aí tem vários diagnósticos diferenciais pensando em úlceras, né? Principalmente também não dá para descartar numa paciente que pode estar imunossuprimida, né? Em infecções. Então, micobacteriose atípica, infecções fúngicas, oportunistas, também teria que entrar como diagnóstico diferencial. E a gente pensando em micobacteriose atípica, principalmente Mycobacterium ulcerans, a gente poderia pensar, né? Só que as lesões do Mycobacterium ulcerans também, assim, costumam ser de surgimento menos súbitos, mais lento, né? E além de ser mais lento, elas são mais indolores. Eu não sei se a característica das lesões dessa paciente, pelo menos eu não vi se foi falado se elas eram úlceras dolorosas ou não. Não sei Eram indolores, Thaís. Indolores. Tá. Isso falaria contra a pioderma, né? Que a gente esperaria lesões dolorosas. Pode falar. Só uma pergunta para você. Essa lesão aí no maléolo, ela parece diferente das outras, não é? Parece um pouco, porque o que eu acho que seria diferente, assim, que chama atenção? Parece que está infectada, assim, né? Mas não é o padrão realmente das demais lesões, assim, não é um padrão que está respeitando as outras. Essa é a mais diferenciada, digamos assim, né? Que tem esse fundo um pouco mais purulento, que pode ser por uma infecção secundária mesmo, né?
E aí eu não sei se eu já posso falar o que eu penso do ponto de vista dermatológico, assim, qual que seria... Volta só um pouquinho, Anca. Acho que não, vamos fazer suspense. Tá bom. Volta mais uma, acho que é aquela das costas. Ah, tá. Tá na frente. Não isso aqui é como se fosse uma vesícula soltando? Não, ali está mais parecendo um aspecto de uma crosta ali, ali em cima, né? Também, talvez por uma infecção secundária mesmo. Mas a gente observa que não é o padrão delas, né? Em geral, elas são úlceras limpas, assim, a gente vê ali no couro cabeludo. As das costas já estão mais em cicatrização, né? Se a gente for observar. E eu falei um pouco sobre a questão dos aspectos clínicos, assim, mas me imaginando lá, eu não vou falar agora a hipótese que eu pensei, assim, e que eu acho que entra como principal hipótese, mas, assim, me imaginando, respondendo a um parecer relacionado a essa paciente, assim, não teria como, além da história detalhada, de um exame clínico e tudo mais, a gente descartar para ela algumas avaliações laboratoriais, que daí depois eu posso comentar, e aí também a biópsia, né? Não tem como fugir da biópsia. E aí, a forma como faz a biópsia, justamente com esses diagnósticos diferenciais que eu comentei, depois até eu acho que tem o colega patologista vai falar, né, mas assim, uma biópsia em fuso, que a gente fala, que pegue borda da lesão ali e possa ser mandado para a cultura, justamente para afastar essas micobacterioses, bactérias, fungos, né. Então, isso aí a gente, além do histopatológico, né, também ser enviado para a cultura um material, assim. Então, a conduta, provavelmente o diagnóstico só seria batido o martelo, assim, depois dessa conduta, assim, o parecer começaria dessa forma, né? Beleza. Alguém quer perguntar nesse momento para a Thaís alguma dúvida? Eu tinha uma pergunta, porque as lesões são tão redondinhas, as da cabeça, né? Não parece aquele negócio de acender cigarro de carro? Uma das formas Sabe? que pode... Como se... Que pode ser... Uhum. Justamente, Ali, justamente, uma das formas que a gente encontra nessa dermatose, que eu ainda não falei, mas que é a minha principal hipótese, pode ser, por exemplo, induzida por cigarro, né, dando um exemplo, mas não necessariamente, né, eu não sei se tu está falando dessa situação, ou se tu está falando que a gente também fala, que tem um aspecto semelhante à lesão, como queimadura de cigarro do ectima, que é uma lesão por uma bactéria, né. Não sei se é essa que tu tá falando. Não, eu estava falando associada com cigarro. Sim, mas Da paciente está se autoflagelando, isso? Também, mas eu pensei nessa associada com cigarro, que eu não lembro o nome. Esqueci. porque assim, tem lesões características, né, de dermatose que a gente descreve como se fosse queimadura em cigarro presente no ectima, que é uma doença No ectima, eu acho que é esse mesmo. uma dermatose infecciosa, né? Isso é uma das possibilidades. Assim, o ectima, ele é uma lesão, sim, que ele faz lesões, só que geralmente tem um aspecto mais sujo, assim, das lesões, que nem eu falei, tu não vê aquela, ali no couro cabeludo, a gente observa as lesões bem limpas, né, então, regularzinhas, assim, regulares, eu digo assim, até um formato, como eu falei, atípico para se encaixar nessas dermatoses que eu comentei, assim, a gente não chama muito atenção, né? Então, se fosse infeccioso, também a gente pensa que seria algo mais doloroso, né? Também teria dor, desconforto, enfim. E será que podia ser que ela fez também? O doutor Edu falou e eu... Não, né? Eu não sei se eu posso comentar já vocês que mandam aí, se quiserem eu já falo. Doutora Lúcia. Professor Gama aí que sabe. Ô, Larissa, se fosse pensando numa dermatose, outros diagnósticos diferenciais, você colocaria a dermatose perfurante como diagnóstico diferencial ou não? Lembrando que ela é uma paciente com uma hepatopatia crônica que a gente ainda não sabe o diagnóstico. Dermatose perfurante, ela
pode sim se manifestar como úlceras, às vezes faz umas lesões mais keratinizadas, com extrusão de algum material, né? Então, entraria também como um diagnóstico diferencial, mas ela não é tão caracterizada por presença de úlceras, por exemplo, sabe? Perfeito. A gente vê mais pápulas, às vezes ceratósicas, às vezes tem essa eliminação, né, de alguns materiais ali, por isso que ela é perfurante, né? Então, elimina algum material pela pele, assim. Então, não seria assim, eu pensaria mais em diferenciais associados a úlceras mesmo, que é a lesão elementar que a gente vê predominante no quadro dela, né? A gente poderia estar pensando em vasculite para esse paciente, associado a vírus C ou B. Sim, vasculite também, né? Vasculite a gente pode apresentar úlceras. Quando a gente vai pensar em vasculite, assim, a gente pode pensar em algumas em particular, assim, né? Então, por exemplo, úlceras são bem frequentes, assim, às vezes até na granulomatose de Wegener, né? Só que aí a gente pensaria em quadro sistêmico mais florido, assim, né? Mas ela pode se manifestar com úlceras, né? E úlceras diversas. A poliarterite nodosa também, apesar do achado mais característico, assim, que a gente vê cutâneo dela, que é bem frequente, é uma flebite, assim, com nódulos ao redor, nódulos nessa flebite, assim, né, ao longo do vaso. A gente observa isso na poliarterite nodosa, mas ela pode se manifestar com úlceras também. Então, assim, vasculites entram dentro dos diagnósticos diferenciais de lesões ulceradas, entram sim. Acaba sendo também um diagnóstico diferencial. Eu ia comentar que a Daniele perguntou porque nós tivemos um caso na enfermaria que parecia que a paciente se provocava, né? Tipo alguma coisa factícia. Eu não sei se ela quis perguntar ou se só comentou, porque eu mostrei as fotos no ambulatório, o pessoal viu. Acho que eu mostrei para a doutora Lúcia e para o Gama. Caso bem interessante lá da enfermaria de uma paciente com uma pretensa doença inflamatória intestinal, que estava usando um anti-TNF. Ela foi internada com uma provável farmacodermia e não era, né? Eram umas lesões induzidas pela própria paciente, porque ela era meio psiquiátrica. Foi, doutor. Na verdade, eu comentei isso mais porque me chamou a atenção, assim, essas úlceras com a borda bem delimitada, fundo claro, assim, bem esparsas, né? Em vários lugares diferentes, com vários formatos diferentes. E a que parece que está mais inflamada, que é dessa foto da direita, para mim ela está inflamada por uma infecção bacteriana secundária. Me lembra muito, assim, o quadro da paciente que a gente viu. Acho que, lógico, sempre é um diagnóstico de exclusão, né? A gente tem que investigar as causas orgânicas, ainda mais que a paciente já tem uma doença, né? Um diagnóstico de base, tem outros comemorativos, mas fiquei com isso, assim, que a gente poderia deixar aí na lista de problemas para tentar perceber depois. Se durante a internação as lesões regridem, se tem alguma melhora, alguma coisa assim. Mas eu tô pensando aqui, eu também pensei nisso, só que ela tem essas lesões das costas, né? Ou alguém faz nela, ou que essa no meio das costas. É verdade, são né? lugares que ela não alcança, né? Lugares que ela não chega. O Marcelo fez uma pergunta, Thaís, se poderia ser vasculite relacionada a crio. A crioglobulinemia, a vasculite dela, é mais caracterizada por lesões purpúricas mesmo, tá? Mas, assim, dizer que não faça padrão de úlcera também já seria, não está correto. Assim, pode fazer lesão ulcerada. Mas o mais comum da vasculite relacionada à crioglobulinemia é um padrão purpúrico mesmo, sabe? De lesões purpúricas. Então, não é o que a gente observaria ou esperaria com mais frequência quando a gente pensa em crioglobulinemia. E eu vi ali que também foi perguntado se poderia ser farmacodermia. A gente fala que quando a gente entra na dermato, assim, a gente até brinca que, na verdade, existem, assim, quando a gente está numa sessão clínica dermatológica, né? Quais as duas coisas que tu poderia falar que não teria
assim, como é que se diz? Que dificilmente tu erraria como hipótese, né? Então, farmacodermia é uma delas, né? Porque existem várias farmacodermias, assim, muitas, e as farmacodermias, elas têm diferentes manifestações. Então, pode ser farmacodermia como um exantema, pode ser farmacodermia como alguma lesão ulcerada, e até para título de curiosidade, assim, a gente observa, por exemplo, nas aplicações de interferon, no local da aplicação pode dar lesão ulcerada, na hidroxiureia, quando a gente faz uso, também pode dar nos membros inferiores úlceras, e também com anticoagulantes, como varfarina, pode dar em áreas gordurosas lesões ulceradas, tá? São bem características dessas medicações, por isso que até eu dei uma colada aqui. Então, a gente observa, então, que são lesões ulceradas que podem estar presentes associadas a medicamentos. Então, pode ser farmacodermia? Sempre é um diagnóstico diferencial que a gente fala que não vai ter erro em se pensando em lesão dermatológica, ou dificilmente vai ter erro, né? Vamos falar assim. E a outra coisa que dificilmente também vai ser uma bola fora, que eu digo, é tu falar a grande imitadora das doenças dermatológicas, que é a sífilis, né? Então, a sífilis também, ela se manifesta de diferentes formas, ela vai ter diversos padrões clínicos, né? Desde o cancro ali na primária e depois na secundária, a gente pode ter diversas manifestações. Tem a sífilis maligna precoce também, que acontece frequentemente em pacientes imunossuprimidos e costuma dar lesão ulcerada, lesão necrótica, junto com um quadro sistêmico, assim, exuberante, né? E, então, assim, farmacodermia entraria, ali respondendo, né, como um diagnóstico diferencial. Agora já também falei outro, né, que é a sífilis maligna precoce, também se pensaria. E aqui estão perguntando de leishmaniose tegumentar. Sim, em locais que são endêmicos, teria que pensar também, porque faz lesão ulcerada. Então, a gente não pode... Só que não é tão característico, como eu falei, não é um padrão que a gente esperaria ver tão clássico assim, né? E pela distribuição das lesões, não se encaixaria, né? Ela é bem paulistana, né? Então, acho que é pouco provável de ser uma coisa que não é muito comum em São Paulo. Fora no interior do estado, sim, mas não na capital. Vamos lá, Ioanka. Vamos dar mais dicas para Vamos. nossos clínicos. Então, em março do ano passado, ela fez estes exames que estão aqui, com aumento de enzimas de ALT, AST, mais um aumento evidente de enzimas colestáticas. Fosfatasa alcanilina 390, GGT 3876, ureia aumentada, CA19,9, que foi indicado também pela área de saúde e pelo hospital, pelo SUS, aumentada, glicose também de difícil controle. Fizeram colesterol, triglicéridos aumentados também, 756, HDL, LDL e função hepática normal. Estes foram exames do dia 11 de março. Aí a paciente, no interrogatório que eu fiz para ela não tomou medicação nenhuma em todo esse tempo. Foi investigada, sim. Desculpa, naquele momento ela teve imagem? Sim. Foi indicado em março, lo que comecei pelo exame. Tá. Da época, em dezembro de 2020, quando ela começou com o quadro que foi diagnosticado como hepatite por vírus A, foi feito este exame com fígados de dimensões normais, contornos regulares, com parênquima de textura aumentada, vías biliares intraestrepáticas normais, sem dilatações, vasos normais, pâncreas também de dimensões normais, contornos regulares, não é evidência de ascite, aorta e cabo inferior sem anormalidade. Então, aí ficou com um aumento da ecogenicidade hepática, um processo inflamatório interrogado.
Ô, Isadora, a nossa icterícia obstrutiva sumiu, né? Não, nesse momento, ela estava, no momento desse ultrassom, foi em dezembro de 2020. Ah, não estava ainda. Ah, não era icterícia. Ela estava com o quadro de hepatitis por vírus A diagnosticada. Aí, em março, começou com um quadro ictérico, com acólia, com colúria, com um prurido intenso, com dor no epigastro de moderada intensidade. Foi novamente, retornou na consulta, foi no hospital, foi feito estes primeiros exames e esse foi o resultado. E nesse momento também tem um ultrassom? Não. Para a gente descartar uma obstrução? Não, em esse momento não. Tem outros exames mais para frente. Mas nesse momento aí não estava ictérica, né? Porque a bile total dela estava 0,8, que ela Não, uma a icterícia, colestase intrahepática, provavelmente, né? isso, era uma icterícia leve. Esses são relatos dela, porque exame físico, em essa ocasião, nós não temos. Ela chegou só com o exame e o relato que ela apresentou o mesmo quadro e foi então que fizeram esses exames e contou isso. Mas não temos constância do exame físico em essa ocasião. Aí ela fez estes exames em março, continuou acompanhando em maio, em julho, em agosto, e o que chama poderosamente a atenção é que ela não fez tratamento nenhum, em esse período não tomou medicação. Aí as enzimas fluctuaram, ou seja, GGT 1000, depois foi para 2000, 3000, mas sempre se mantinha, as enzimas colestáticas aumentavam. INR normal, albumina normal. Foi feita sorologia. Ela teve uma queda de hemoglobina. Teve alguma em agosto. nesse sentido? E aí ela fica mais ictérica, né? Aqui, ó, 5,4 de bilirrubina total, né? Ficou mais ictérica em agosto. Não, perguntei se investigaram a anemia. Sim. Não foi investigada, não. O doutor Gama está sugerindo que pudesse ser hemólise. Quando eu não tenho nada, eu não tenho aqui reticulócito, não tenho RDW, não tenho nada, né? Ou seja, fica difícil a gente imaginar essa possibilidade, mas seria um diagnóstico diferencial, sim. Mas a bilirrubina dela, predominantemente, era direta, né? Direta. O que fica pouco provável, né? E é engraçado que essa paciente, assim, ela só para reforçar o que a Ioanka está falando, ela primeiro que ela é uma paciente muito disponível para que a gente solicite a participação dela na condução do caso. Então, ela veio segunda-feira para a Ioanka colher a história de novo, aparar alguns pontos que estavam duvidosos, e ela repete a mesma história que ela contou no momento da primeira consulta aqui com a gente no ambulatório, né? Então, essa história de que ela fez icterícia, que as fezes ficaram brancas, que a urina ficou escura e que ela fez episódios recorrentes deste quadro, ela reforçou da mesma forma para a Ioanka, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção no relato clínico da paciente, né? Ioanka, entendendo desde março até agosto que você está falando, como é que evoluíram as lesões dermatológicas? Então, as lesões não melhoraram com o tratamento que deram para ela, mantive, e melhorou só depois, mais para frente melhoraram, e eu vou mostrar as lesões e vou mostrar também um medicamento. Mas melhoraram sim. Ela Nesse tem, doutor momento, Eduardo, ela tem uma cuidadora que vai à casa dela só para cuidar das lesões de pele, fazer curativo,
passar pomada, enfim. Então, ela tem o SUS disponibiliza essa cuidadora para ela, para ir à casa dela, né, periodicamente por semana, para fazer curativo, passar pomada, enfim. E é como se houvesse ali uma vontade dela de se curar daquelas lesões de pele, né? E quando ela coloca a foto dela no Zap, ela coloca uma foto de uma mulher super elegante, que é ela, de fato, numa capa de uma revista fashion, né? Ela é a capa daquela revista, está lá, né, na foto do Zap dela como referência, né? Isso é um aspecto que me chamou também bastante atenção. Y destacar que esa paciente tiene una polineuropatia tan intensa que ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela não sente prurido nas mãos, na palma das mãos, nem nas plantas dos pés, precisamente porque ela tem perda total da sensibilidade. Então, Isso ela... é uma coisa que a Ioanka falou, o prurido poupa a palma das mãos e plantas dos pés, né? Na verdade, ela não sente prurido ali porque ela tem uma neuropatia, né, sensitivo-motora palmar e plantar, né, como consequência do diabetes. Aí, nesse ponto, em agosto, com nuclear pontilhado fino denso. Foi em agosto. Aí ela começou com tratamento com Ursacol. Este foi o primeiro ultrassom feito em dezembro. Indicaram uma colangio-ressonância em março de 2021, com ectasia do ducto coledo com calibre de 0,7 centímetros, prominência da papila duodenal por cerca de 0,7 centímetros, inespecífica. Estaban sospeitando una neoplasia con ausencia de sinais de dilatación de las vías biliares intrahepatáticas, ducto pancreático principal con calibre y contornos normales, vesícula biliar ausente, linfonodo de dimensiones aumentadas. Foi feito também... Ô, Ioan, que ela tinha o CA99 aumentado, né? Era o que estava aumentado? 125 e pouco. Logo, em julho, todo esto sin ela tomar tratamento nenhum, segundo ela, psiqui, todo psiqui. Fizeram tomografia. Na tomografia positivo encontraram uma lesão expansiva sólida, procurando também justificar esse CA19 que estava aumentado. Uma lesão expansiva sólida na cortical posterior, no terço superior, com essas características, com uma sospeita forte de uma neoplasia parenquimatosa primária, que ela está acompanhando com oncologia no momento. O dia 9 e o dia 9 de maio tem consulta com oncologista. Foi feito também uma endoscopia em julho de 2021, que eles, no duodeno apareceu mucosa friável. Foi realizado biópsia, pensando também em uma neoplasia dessa região. A biópsia da endoscopia dio esas características, una arquitectura preservada, leve infiltrado inflamatorio crónico en lámina propia con edema, alteraciones epiteliales reactivas y regenerativas, erosión presente focalmente y no hay indicios morfológicos de malignidad. Todos estos exámenes fueron traídos por la paciente. E aí? Vamos fazer umas hipóteses dessa colestase aí? Sim, sim. Lívia, quer dar uns palpites? Esse fano emociona, né, doutora? Nuclear pontilhado fino denso. Que é o doutor Gama fala muito dele, que costuma ser o padrão de FAN, está mais presente na população que não tem nenhuma doença, né, associada. Mas eu senti falta ainda de um IgM, dosagem da IgM sérica, e do antimitocôndria. Perfeito. Uma colestase, eu acho que... Não tem, não. Eu pediria. Isso foi pedido depois. Foi Então, pedido você pensou em CBP?
Pensei, porque inicialmente estava pensando naquela hipótese de uma lesão iatrogênica de via biliar pela colestectomia, mas o exame de imagem não mostrou, né? Nenhuma alteração da via biliar. Então a gente pensa em só se fosse uma CEP de pequenos ductos, mas assim, considerando uma paciente de sexo feminino nessa idade, eu pensaria mais em CBP. E que terícia que flutua e fica anêmico, e o cara fala que a papila está doente, a gente Mel pode de papila, pensar né? em tumor de papila? Que poderia necrosar, né? Uhum. Melhorar, anemiar, depois volta a fazer icterícia. É um diagnóstico diferencial, né, doutor? Mas não causaria essa colestase, né? Porque não está obstruindo, né, a via biliar. É que ele obstrui e desobstrui, né? Ah, tá. E essa neoplasia de rins, sugere alguma coisa? Poderia ser a síndrome de Stauffer, né? Stauffer, exatamente. Não é isso? Só o doutor Gama conhece essa síndrome e a doutora Lúcia. Nós temos caso lá no... Exatamente. Lembrar que o hipernefroma é chamado de o grande falsário, né? Ele mimetiza muitas doenças, né? E você fica perdido e de repente chega a ele, né? O grande falsário, como eles dizem. É o tumor do clínico, né, doutor? Tem muitas manifestações paraneoplásicas. Eu pensei até nessas lesões de pele. Assim, agora, se não pode ser paraneoplásico de um tumor renal. Pode, doutor Gama. Assim, essa lesão foi diagnosticada em 4/7/2021. Ela continua em acompanhamento oncológico. Nada foi feito em termos de intervenção terapêutica para essa lesão, né? Então, ela continua lá fazendo avaliação periódicas, ou seja, me parece que aquilo que poderia ser, não expansivo, câncer, de fato, renal, né, não é, porque eles não tomaram nenhuma conduta desde então, desde 4/7 do ano passado, né? Tanto que ela tem uma consulta de retorno agora, dia 9 de maio. Né? Com quem? Eles quem? A nossa nefro? Não, ela faz acompanhamento oncológico fora do âmbito do Hospital São Paulo. Né? Ioanca, você tem aí a referência do local? É Hospital Santa Catarina. Mas não tenho mais. Thaís, essa lesão poderia mimetizar aí alguma coisa paraneoplásica, como a Daniele suspeitou? Falar em questão de alterações dermatológicas paraneoplásicas, também está se falando uma coisa muito ampla, assim, sabe? Então, teria que, assim, geralmente, as manifestações paraneoplásicas são bem descritas, assim, por exemplo, a gente tem com as neoplasias pulmonares ou gastrointestinais, associação, por exemplo, daquela palma em tripa que a gente fala, né? A gente tem cutis vértices giratas, que é uma alteração que pode estar associada também com questão neoplásica, mas a gente tem coisas muito específicas, assim, falar, lesão ulcerada é paranel, assim, fica um pouco vago, né? Poder, como eu falei, assim, assim como quadro infeccioso, as vasculites, tudo podem cursar com lesões ulceradas, né? Mas, assim, especificamente, que tipo de paraneoplasia, assim, que tipo de lesão para pensar em tumores renais, a gente não vê característica uma paraneo ulcerada, por exemplo, isso a gente não vê, né? Porque sempre vai pensar, paraneo pode ser qualquer manifestação, pode ser qualquer alteração, né? Então, não é algo que me vem, assim, agora para alguma neoplasia renal associada automaticamente a uma alteração ulcerada, isso não saberia descrever, assim. Legal. E aí, Ioanca, nós somos mais para frente? Sim, agora é a biópsia hepática, que o doutor Caio... Fez coluna de ressonância?
Como? Colangio-ressonância. Fez o dia 4 de março. Março de 2021. Então, a biópsia foi feita também no Hospital Santa Catarina e foi revisado no serviço de patologia pelo doutor Caio. Tem que sair da apresentação da tela. Você ficou muda, Ioanca. Ioanca, você tem que sair da apresentação. Sim, estou tentando sair. Isso não... Até levantou a mão para falar. Amiga, você tem que apertar ESC. Ioanca. Oi, só um minuto. Aperta ESC para sair dessa tela. Peraí, deixa. Porque estou saindo. Eu consigo, acho que, derrubar. Eu acho que isso que eu ia falar. Acho que você Consigo. consegue entrar em cima. Parece? Foi. Acho que sim, né? Foi sim. Foi. Então, olhando a biópsia, né, uma revisão da biópsia, e até eu reolhei a biópsia. No caso, a gente tem uma amostragem boa, né, eu tenho 15 espaços portas amostrados. O que chama atenção é que a gente já observa uma expansão, né, aqui a própria reticulina, né, essa área castanhada, a gente já vê que ela já é um padrão bem irregular, mostrando a expansão do espaço porta. Olhando outros espaços, a gente já começa a perceber que tem emissão de septos, né, ligando às vezes um espaço porta a outro. Aqui dava até a sensação de ter um nódulo, mas quando a gente olha nessa região mais próxima, a gente não vê a continuidade da reticulina, né, a gente não vê um nódulo fechado aqui. Só que hoje, olhando a lâmina, eu acho que tem o esboço de um nódulo, tá? Então, essa região aqui, né, eu acho que tem um nódulo, sim, formado e esboçado, no caso, pela reticulina. Então, já mostra que tem uma doença crônica de base. Quando a gente vai para o HE, o que chama atenção? Então, eu tenho uma biópsia boa, uma representatividade boa, né, 15 espaços porta. Alguns deles, o que chama atenção é o infiltrado inflamatório, né, a gente olhando aqui, a gente vê muita célula linfomononuclear, tem muitos linfócitos, mas ao mesmo tempo que tem linfócitos, chama atenção o quê? A presença de plasmócitos, tá? Então, são essas células que eu tenho um citoplasma um pouquinho mais, um aspecto mais de cauda, e em contrapartida a gente vê o núcleo bem rechaçado para a periferia, tá? Então, tem uma quantidade importante de plasmócitos. Só que quando a gente olha a interface, a gente vê que esse infiltrado, ele está restrito ao espaço porta. Então, olhando aqui a interface, a gente não vê nada, né, de agressão de interface, não vejo atividade de doença. Olhando ainda essa área, o que me chama a atenção, né, além do infiltrado? Quando eu olho, principalmente hepatócitos, ou até mesmo macrófagos da região periportal, olhando o citoplasma, a gente tem a sensação de que tem alguma coisa preenchendo esse citoplasma, né? Parece que são vácuos. Não sei se vocês conseguem ter essa impressão, mas na verdade o que é isso? Isso aí é uma retenção de sal biliar, tá? Então isso é a colatestase. Então, é a retenção de sais biliares, ou em xiócito, ou mesmo em hepatócitos, nessa região periportal. Outro espaço porta também que chama atenção é a densidade do infiltrado inflamatório, também que a gente tem uma quantidade importante de plasmócitos, mas sem atividade de interface. Mas isso não é o que me chama mais atenção, né? Isso eu vejo em 2, 3 espaços porta. O que chama atenção são os outros, né? Olhando esse outro espaço porta, o que a gente observa? A gente vê que ele está expandido, né? A gente vê que ele está alargado, mas não por infiltrado inflamatório. Né? A gente vê outras alterações aqui que são mais importantes. Quando eu olho a própria estrutura biliar, né? Lembrando aqui da histologia, né? Eu consigo identificar que é fígado olhando a tríade portal, né? Então, consigo identificar a arteríola, eu vejo a veia, e eu vejo o ducto interlobular. Então, aqui eu tenho os 3 componentes. Só que, quando eu olho o ducto principal, eu vejo que ele está meio estranho, né? Quando eu olho no maior aumento, o que eu vejo?
eu vejo um polimorfismo nuclear, ou seja, eu tenho um núcleo diferente do outro, um núcleo maior, um núcleo menor, um pouquinho mais espichado, região que parece um pouquinho mais atrófica. Então, histologicamente, microscopicamente, eu falo que tem uma alteração degenerativa do epitélio biliar. Aqui, provavelmente, é ramo também desse ducto biliar que a gente vê totalmente pleomórfico, bem alterado. Tá? Olhando ainda outras áreas desse espaço-porta, o que chama atenção? Quando eu vejo, né, com mais detalhes, chama atenção essas estruturas aqui, que a gente observa que é um pouquinho mais, no caso aqui, mais basofílica, mais arroxeada, e que a gente vê que ela é totalmente irregular, né? Horas um padrão que lembra um padrão mais pontiagudo, né, bem tortuoso, no meio dessa imensa proliferação aí, né? Então, se a gente olhar, né, com características, né, e enquadrar, isso, na verdade, é o quê? É uma proliferação ductular, né? Nesse círculo que eu fiz, a gente vê que tem uma densidade de proliferação ductular, principalmente aonde? Na região marginal. Ou seja, naquela região onde a gente tem aquele acúmulo de sais biliares, ou seja, aquela colatestase, né, de alguma forma, esse sal biliar retido, ele vai estimular a proliferação de pequenos ductos, né? Então, justifica essa imensa proliferação ductular. Então, caracterizando, né, isso que eu já falei, então a gente vê, né, esses estiócitos e, por vezes, hepatócitos contendo esses sais biliares, né, esse aspecto bem vaporizado, esse aspecto, né, espumoso, né, que é o típico, né, nomenclatura que a gente utiliza. E, associado, a gente vê essas células bem irregulares, bem tortuosas, né, mostrando essa proliferação de pequenos ductos. E eu sei que são ductos proliferados, por quê? Porque além de ter essa colatestase e ela estimular a proliferação de pequenos ductos, né, estimula os colangíolos a proliferarem, eu também tenho o recrutamento de neutrófilos, né? Como eu estou tendo um quadro de injúria, então eu tenho um infiltrado misto, né? Então, tanto de linfócitos, mas o que destaca na proliferação ductular é a presença dos neutrófilos, né? Então, consigo identificar esses polimorfonuclear aqui junto com a proliferação ductular. Olhando outros espaços porta, como eu tenho uma quantidade importante, né, bem representado, o que me chama atenção aqui, né? Acho que eu vou perguntar até para os residentes. Né, acho que a Lívia já passou comigo, né? O que chama atenção? Né? A Natasha já passou comigo. E aí, vocês acham que esse espaço porta está normal? Vamos ver se alguém manifesta. E aí, pessoal, tá normal? Lívia, Não tá normal porque a gente viu que tem proliferação ductular, etc. Mas tem alguma coisa assim que chama mais atenção? Ai, doutora, eu ia falar basicamente da proliferação ductular. É muito difícil. Tem uma coisa bem assim, eu deixei até de maior aumento para chamar a atenção, porque é bem básico, né? Quando Eu não vejo a veia porta. Mas a veia porta tá aqui, ó. Eu não vejo a outra estrutura, ó. Veia porta. Ah, então é o ducto. Então vamos lembrar. Ducto penier. Quando eu espero encontrar a tríade, né, são os 3 componentes, né? Então consigo aqui identificar a veia e ramos da arteríola, né? Aqui provavelmente a mesma arteríola, como é tortuosa, ela aparece em 2 cortes, né? Então eu vejo a parede bem mais concêntrica, espessa, e a gente sabe que a estrutura biliar, ela é o quê? Ela é adjacente à arteríola, normalmente até mesmo do mesmo tamanho. Só que o que eu vejo aqui? Eu vejo que não tem, tá? Então, tanto nessa região quanto em outro espaço-porta, eu não consigo identificar o ducto interlobular, mostrando, sim, que é uma doença já de caracteres ductopênicos. Tá? Então, aqui, para ilustrar também, a gente vê ramos da arteríola, tá? Aqui, provavelmente, a área da veia, mas eu não vejo a estrutura biliar. Tá? Então, uma doença já ductopênica. Então, juntando esses achados histológicos, né, que chama muita atenção esse componente biliar, junto com a história clínica, então a gente consegue fechar o diagnóstico para uma hepatopatia crônica de padrão biliar, já em ductopenia, porque dos 15 espaços porta mostrados, eu consigo identificar somente 7 ductos interlobulares,
Então, lembrar, né, na biópsia eu consigo falar que tem um padrão ductopênico a partir do momento que eu tenho 10 espaços porta, né, que eu considero uma amostragem satisfatória. Para eu considerar a ductopenia, eu tenho que ter a ausência dos ductos em quê? Em mais de 50% desses espaços porta, tá? Então, aqui eu tenho 7 em 15, tá? Como eu consegui identificar o esboço de um nódulo, então aqui eu dei uma corrigida para estadio 3, tá? E é isso, gente. Dúvidas? Bem legal. Como uma CBP. Excelente, né? E, Caio, aqueles plasmócitos lá que você viu, Vamos lembrar. você não deu muita bola para eles, não, né? Então, vamos lembrar. Se a gente for enquadrar, porque assim, quando a gente mostra plasmócitos, o pessoal da clínica normalmente pensa em hepatite autoimune, né? Ele já é o normal. Lembrar, né? CBP é uma doença autoimune, né? Normalmente, ela vai ter uma quantidade também importante de plasmócitos. Normalmente, o que diferencia ela da própria hepatite autoimune, se a gente pensar em uma doença mista, seria o quê? Normalmente, CBP, eu posso ter um infiltrado, às vezes infiltrado importante, só que quando eu tenho atividade de interface, é praticamente mínima, né? Às vezes eu posso ter, mas no sentido de ser discreta, tá? Quando eu tenho uma associação com a hepatite autoimune, normalmente a atividade de interface ela é mais importante, né? Então, moderada, intensa. E outra coisa que chama muita atenção na hepatite autoimune é o dano e a agressão lobular, né? Então, eu vejo muita destruição de hepatócitos. Isso normalmente eu não vejo no CBP. Tá? Só voltar aqui, como a paciente ela é diabética, né? Diabética de difícil controle, eu praticamente não vejo quase nada de esteatose no fígado dela. Eu descrevi, acho que até menos de 5%, que é o normal. E o que chama mais atenção são os núcleos glicogenados, né, que são esses núcleos mais claros, vazados, que têm alta relação com a resistência insulínica. Tá? Então, de conteúdo metabólico, a gente só vê os núcleos glicogenados aqui, que correlacionam com a doença de base dela. E é isso. Certo, gente? Muito bom. Perguntas aí para o professor Caio? Conseguiram ver, né, o padrão bem ductopênico. Acho que é isso que eu queria mais mostrar. Eu pensei que você fosse mostrar mais esteatose realmente, porque o paciente que tem colesterol aumentado, triglicéridos aumentada, mas realmente não tem nada quase, né? E normalmente, quando tem insulina, diabetes insulina dependente, às vezes de difícil controle, a gente faz um achado, né, que a gente enquadra como uma hepatopatia de padrão glicogênico, né? Aqui não vejo nada. Só o núcleo glicogenado que está relacionado com a resistência insulínica dela. E aí, doutor Gama, o senhor que gosta de uma histologia? Eu achei fantástica a descrição do Caio. Foi uma aula de Minha aula é segunda, hein? É segunda, né, Gama? Foi brilhante, brilhante, né? É uma coisa que eu aprendi também. Para mim, quando tu mostrou, porque eu já sabia do laudo, né? Da biópsia. Quando tu mostrou aquele monte de plasmócitos ali, juntados ali, eu digo, ele vai botar que tem ali sobreposição, não sei o quê, né? Mas a ideia que eu consegui captar foi, pode ter plasmócitos até abundante na CBP, mas o que interessa é se tem agressão à interface, né? Se não tiver ou tiver mínima, isto não é relevante, né? Tem que ter hepatite interface de moderada a severa para você juntar a hipótese de sobreposição, é isso? E muita destruição, e agressão lobular. Lobular, não é isso? Parênquima com atividade, com necrose, isso também favorece bem a autoimune. Né? E, o Caio, quando vocês falam assim, proliferação ductular marginal, onde é a marginal? É a interface? É a interface. Porque normalmente, a gente, nessas doenças biliares, a retenção do sal biliar, ele ocorre na interface, né? Na verdade, naquela região de transição. Então, como o sal biliar ele começa a concentrar ali, é ali que vai dar injúria e que vai dar o estímulo a proliferar. Então, ele prolifera, né, no sentido marginal do espaço porta, né? Ou seja, marginal acompanhando a interface.
Então, biomarginal normalmente é biliar, né? Agora que a gente já sabe o diagnóstico, a Thaís pode fazer os dela, Gama? O Caio, só, doutor, essa proliferação ductular marginal, ela é inespecífica, né? Inespecífica. Toda doença biliar, né? Qualquer doença biliar pode dar. Pode dar. Mas ela está relacionada também mais com cronicidade. Normalmente, Tá. doença mais inicial, né? Por exemplo, CBP e CEP no estádio 1, normalmente eu não vejo tanta proliferação ductular. Eu já começo a ver mais a partir do estádio 2. E nessa biópsia da paciente, você não encontrou aquela colangite linfocítica destrutiva não supurativa. Ela já saiu daquela fase e migrou para a fase 3, é isso? Na verdade, seria a lesão florida, né? Florida, seria isso. o estádio 1. Seria mais uma colangite granulomatosa. Perfeito, né? perfeito. Seria um granuloma e o ducto no meio do granuloma. Tá. Aqui não, aqui já está a partir do estádio 2. A lesão inicial já não consigo ver mais. Perfeito, perfeito. Thaís, listas em colestases crônicas fez parte do seu diagnóstico? Para as lesões cutâneas, não é o que a gente espera, tá? Quando a gente pensa em paciente com colestase crônica, a gente pensa em algumas alterações dermatológicas, né? Particularmente ali colangite biliar primária, o que a gente espera que possa ter na pele, né? Então, em casos mais iniciais, assim, logo que é feito o diagnóstico, tem pacientes que apresentam uma hiperpigmentação cutânea, assim como a gente observa na hemocromatose, em outras doenças hepáticas crônicas pode acontecer. A gente pode observar em algum estágio assim, mais avançado, às vezes uma icterícia também, que ela chegou a apresentar, né? A gente pode aguardar também ou observar em alguns casos consequências dessa colestase que se manifestam na pele, como o caso da dislipidemia, da elevação do colesterol, que pode aparecer como xantelasmas, xantoma tuberoso, que são pápulas ou nódulos mais amarelados nas superfícies extensoras, geralmente, né? Ou xantomas planos, às vezes, nas axilas, pescoço, né? Também pode acontecer. E também algumas infecções fúngicas secundárias, onicomicose, enfim, a gente pode observar em pacientes com colestase crônica, e também o prurido acabar causando, pelo ato de coçar, escoriações, então escoriações secundárias ao prurido. Basicamente, essas são as alterações mais frequentes em pacientes com colestase crônica, ou mesmo especificamente falando de colangite biliar primária. Então, úlcera, dificilmente, assim, a gente considera assim, o prurido unicamente causou úlcera no paciente, né? A gente pensa mais em escoriações mesmo. Então, as úlceras não são manifestações frequentes de pacientes com, não é algo que a gente espera encontrar pela colestase, ou esse quadro dela dermatológico não está sendo compatível com esse quadro sistêmico, assim, não acho que justificaria, né? Eu não sei se já querem que eu fale agora o que eu penso da parte dermatológica, ou se a Ioanca vai finalizar e depois eu falo, não sei. Não sei, Gama, como é que vocês organizaram, hein? Eu tenho É interessante Ioanca finalizar e depois você fechar o diagnóstico. Tá. Uhum. Então, na primeira consulta no nosso ambulatório, que foi em fevereiro deste ano, ela já estava tomando a medicação de uso contínuo, insulina, do jeito que falei no início, e aí ela começou a tomar Ursacol desde, início em setembro de 2021, que também foi indicado pelo médico do Hospital do Santa Catarina, é uma dose de 600 miligramas, junto com a sertralina, 100 miligramas por dia, e estava usando nas lesões da pele pomada de dexametasona e neomicina, que segundo a paciente não melhorou, que se mantinha das mesmas características, apesar de que ela fazia o tratamento direitinho como o médico indicou. Em essa primeira consulta, o exame físico, bom estado geral, hipocorada,
uma cruz, hidratada, histérica, pesando 85 kilos, una altura de 1,65 para un IMC de 32,1. Vale considerar aquí que a paciente falou que ela no início, em todo esse ano, ela estava pesando 108 quilos. Aí ela perdeu, tuvo uma perda de peso também associada com o quadro. O resto do exame físico normal, abdômen sem ascite, fígado palpable às costas do lobo esquerdo, hepatometria 12 centímetros, sem sinais de hepatopatia crônica ou hepatopatia avançada, e com as lesões cutâneas, que já nesta ocasião melhoraram, porque a paciente foi encaminhada para avaliação com dermatologista. Foi indicado en esa primera consulta ultrassom, se avaliaron todos los exámenes y fueron indicados nuevos exámenes pelo ambulatorio. En este ultrassom de marzo de este año, con fígado de dimensiones aumentadas, contornos regulares, con parénquima, ecoestructura heterogénea difusa, ausencia de lesiones focais, vesícula no visualizada, vías biliares intra y extrahepáticas sin dilataciones, con un vaso de dimensiones aumentadas, sin lesión focal, contornos regulares y ecoestructura homogénea. Una esplenohepatomegalía con ausencia de ascite. Aí na segunda consulta, que foi o dia 24 de março, a paciente continua com um prurido generalizado, também as mesmas características, palpando palma das mãos e planta dos pés, de moderada intensidade, ela relata que só melhorou um pouco, que não melhorou do todo, com episódios também de icterícia e acolia fecal. Em essa consulta foi revisada a lâmina, se solicitou novos autoanticorpos, avaliação por dermatologia e se ajustou a dose de Ursacol a 4 comprimidos, calculando a 15 miligramos por quilo por dia. Aí a paciente está agora, no momento, em acompanhamento por dermatologia em Santos, em uso de colagenase para tratamento das lesões da pele que melhoraram. E foi realizado também biópsia de pele, que está aguardando o resultado, que vai ser para 1º de junho o resultado. Esta foi na terceira consulta, que foi ontem, que ela compareceu para o quadro clínico, e as lesões, segundo ela, melhoraram muito com o uso ai, desculpa, foi para trás. Com o uso da colagenase. Engraçado, interessante é que ela estava muito satisfeita ontem, dando valor ao uso da colagenase, do atendimento na dermatologia lá de Santos. E só para abrir um parênteses, né, ela mora aqui em São Paulo. Essa consulta foi conseguida pela Elze, lá pelo grupo da dermatologia lá da faculdade, onde ela dá aula, e o pessoal atendeu ela prontamente, fez biópsia. Essa biópsia é encaminhada para um outro lugar, por isso que demora tanto para sair, então vai sair dia 1º de junho, né? E ela se dispôs aí daqui de São Paulo lá para Santos, conseguindo o aval do carro da prefeitura, enfim, e conseguiu se deslocar, ficou lá, foi atendida, e a impressão que a dermatologista teve é a mesma da Thaisa, né? Que ela vai falar agora, né? Então, a gente está aguardando o laudo da biópsia, mas ela está ali, atenciosa, com cuidado de passar a colagenase, de fazer os curativos, e ontem ela estava muito mais satisfeita com a evolução dela, e me deu a impressão que ela tinha melhorado muito do prurido, porque ao longo do tempo que a gente ficou lá colhendo história e avaliando, em momento nenhum eu a vi se coçando, né? Então, me parece que a sertralina agora está começando a ter o efeito mais desejável. Posso Mas comentar? essa biópsia deve sair antes. Um mês é muito tempo. Porque eles fazem lá em Santos, encaminham para um outro setor, que é não sei aonde, numa cidade vizinha lá, que tem um grupo que faz só a patologia da dermato, e aí, como é tudo pelo SUS, enfim, demora, ela encaixou, só vai sair dia 1º de junho, né? Dia 1º de junho.
Posso falar agora? Aí, Thaís, ensina a gente. Então, assim, quando o doutor Gama até comentou comigo, assim, chegou só a me mandar as fotos, eu não sabia, assim, muitos detalhes do caso, né, mas só vendo as fotos, uma vez que a gente vê um quadro desses anteriormente, depois para a gente fazer um novo diagnóstico, assim, acaba ficando mais fácil, de certa forma, porque, como eu comentei ali no início do caso, né, a gente observa que não tem um padrão específico, a gente não consegue encaixar numa dermatose, sabe? São lesões que a gente fala que são bizarras, são assimétricas, seguem um certo padrão, assim, que a gente fala até geométrico, né? E aí a gente vai pensando também que são lesões que surgiram subitamente, inicialmente todas no mesmo estágio de evolução, né? Tudo isso que eu estou falando são características que a gente vai pensando que vão sugerir o diagnóstico, né? Em locais que são acessíveis às mãos, e se não as mãos, não precisa ser necessariamente a mão da paciente, mas algum objeto que ela coloque na mão e possa auto-infligir as lesões. Então, a gente pensa como principal hipótese, assim, pelo aspecto desse bizarro das lesões, por essas questões que eu falei, de serem lesões com padrão incomum, que não se encaixam em outras dermatoses, né? E assim, em locais que são facilmente acessíveis, assim, né, a mão da paciente, principalmente a mão dominante, né, a gente não pode deixar de pensar na dermatite factícia ou artefata, que a gente chama, né, que é uma psicodermatose, né, então, ela é mais frequente em mulheres. Algumas referências falam que ela é mais frequente também em mulheres e profissionais da saúde. Eu não sabia que era o caso da paciente, eu fiquei vendo agora, né, que ela é psicóloga também, né, então, assim, por que isso? O paciente, ele auto-inflige, ele produz as lesões para simular alguma doença, e nisso ele tem algum ganho psicológico, um ganho secundário, assim, às vezes vai ter uma tensão, né, enfim. Só que o que acontece que dificulta muito o diagnóstico? O paciente nega, ele vai negar, assim, até o fim, praticamente, que ele produziu as lesões. Então, isso dificulta tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Por ser uma psicodermatose, é um diagnóstico de exclusão, né? A biópsia, o que vai nos ajudar? Se tiver alguma lesão, como que se diz, uma dermatose primária associada. E que nem eu falei, a gente tem que ampliar o nosso leque diagnóstico, assim, de possibilidades, por isso que, pioderma poderia ser, até antes me perguntaram da paraneoplasia, tem o pioderma gangrenoso paraneoplásico, né, então, poderia ser? Poderia, né, apesar de que não fechou o diagnóstico de neoplasia até então para ela, mas a gente pensa em micobacterioses atípicas, poderia ser também. Então, por conta disso, quando vai se fazer um diagnóstico de uma lesão ulcerada, a gente tem que fazer biópsia da lesão, contemplando borda dela, né? E aí faz um fuso, porque uma parte vai ser mandado para a histopatologia e a outra tem que ir para a cultura, porque tem que descartar a infecção, como eu falei, fúngica, bacteriana, de micobacterioses. Então, a conduta basicamente é essa. Eu vi que ela tinha usado dexametasona e neomicina. A neomicina, eu até já, assim, a gente da dermato prescreve muito pouco, assim, porque, na verdade, a neomicina é um antibiótico tópico que se passa e tem muita dermatite de contato associada a esse antibiótico. E a dexametasona, a gente vai estar usando corticoide numa lesão. Por exemplo, se for uma lesão inflamatória, às vezes dificulta o diagnóstico, porque pode acabar dificultando o resultado na hora que vai fazer o histopatológico, né? Vem algum resultado que acaba deixando o material mais pobre, assim, então a gente não orienta a iniciar corticoide antes de fazer qualquer biópsia diagnóstica, né? Então, não sei o que é, então primeiro biopsia e depois pensa em iniciar. Qualquer órgão, né? Mesmo o fígado, a gente fala, biopsia sem tá com corticoide. Isso daí a gente, assim, sempre orienta, porque o que chega muito às vezes
paciente já estava usando porque, não sabia o que era, vou dar uma pomada com corticoide, vou, né, fazer alguma coisa assim. Então, acaba que muitas vezes, ao invés de ajudar, pode até prejudicar o diagnóstico. Assim. E aí, assim, como eu falei, assim, tem esse padrão bizarro das lesões, né? A gente pensa, geralmente, em alguma comorbidade psiquiátrica associada, e aí, o tratamento, assim, a conduta que a gente vai fazer é o cuidado das lesões localmente ali, né? A dermatite factícia, úlceras, são uma das formas que podem se apresentar, porque a dermatite factícia, ela pode ser auto-infligida, então, por objetos pontiagudos, pode ser por injeção de substâncias no próprio corpo, né? Tem lesões necróticas, eu já vi pacientes com lesões necróticas, que eles injetam material, assim, silicone, enfim, coisas no corpo para simular alguma lesão. Então, diversas podem ser as manifestações clínicas, mas a gente observa esse padrão, assim, ó, muito geométrico, muito... É um aspecto bizarro mesmo das lesões que a gente não consegue encaixar em outras dermatoses. Então, isso é o que fala a favor. Esse surgimento súbito e de lesões que são em locais que são alcançáveis pelo paciente ou por algum objeto, né? Então, isso que chama atenção. E aí, o tratamento, no caso dela, como são úlceras, sim, por que a colagenase está também surtindo efeito? Porque a gente tem que fazer um debridamento das lesões. Então, a colagenase vai ter esse papel. Tem uma infecção secundária, trata a infecção secundária. E da parte, por ser uma psicodermatose, tem que ser um acompanhamento conjunto, multidisciplinar, né, com psicólogos, psiquiatras, iniciar, se for o caso, porque a dermatite factícia pode estar associada a transtorno de ansiedade, então tratar com ansiolítico. Se for a depressão, também pode estar associado, então com antidepressivo. Às vezes antipsicótico também, né? Então, a conduta basicamente é essa, assim. Thaís, a biópsia, ela é típica ou ela só afasta outras coisas? E aí você acaba concluindo que é factícia? Então, ela é totalmente inespecífica, né? Então, por exemplo, como eu falei, vai ter paciente que na biópsia talvez apareça algum corpo estranho, porque o paciente injetou algo ali, né? No caso dela, o que a gente provavelmente vai ver na biópsia vai ser ulceração, então perda de epiderme, às vezes derme ali, né? Basicamente isso, assim, a gente não consegue ter nada específico vindo da biópsia, né? Então, por isso que é importante essa exclusão de outras causas, né? Para a gente poder fechar o diagnóstico, assim. É isso, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gama e para a Ioanka. Vocês eventualmente comentaram com ela essa possibilidade? Não, a gente ainda não abordou ela nesse sentido. Nós deixamos como se aquele quadro dermatológico fosse uma manifestação clínica da doença associada ou sobreposta, esperando que a dermato lá de Santos avaliasse, que depois da biópsia a gente sentaria, então, para começar a desenhar essa abordagem do comportamento dela psiquiátrico, né? Porque, assim, presencialmente, ela é uma senhora, assim, super solista, super grata, né? E está muito feliz com o resultado da colagenase, né? Então, todos os resultados de exames ela deu para a Ioanka, com datas específicas, com clipse, tudo organizado por mês, por ano. Ela é toda muito, muito... queria até convidar ela para vir aqui em casa arrumar aqui um pouquinho aqui meus livros e meus pacotes aqui, para tudo arrumado, porque ela é toda organizada, ela é toda bem centrada, né? E nós ainda não abordamos ela nesse sentido. Estamos deixando para fazer isso depois que a biópsia sair, e aí, mas a impressão da dermato de Santos foi a mesma da Thaisa, entendeu? Quando eu mandei as fotos para a Elze e que ela encaminhou para a dermato, a Elze devolveu e falou: Gama, ela acha que é uma dermatose factícia, pela distribuição, pelo comportamento das lesões, exatamente o que a Thaisa falou aqui. Essas lesões, elas são exatamente as mesmas sempre em termos de evolutivo, ou ela vai fazendo outras? Sara uma, ela faz outra, vai?
Mudando? A paciente, ela depende, assim, falam que a evolução dessa doença, né, dessa psicodermatose está associada também, é uma evolução crônica e está associada ao estresse da paciente. Então, se ela está num período mais estressada, ela pode fazer novas lesões, né? Mas o que se observa é que se surgem subitamente várias lesões no mesmo estágio, né? Não tem aquele, se fala que ou não tem pródromo ou é um pródromo pobre, né? Então, isso é outra coisa que fala a favor, né? E até foi perguntado sobre a questão de perguntar para a paciente, se ela realmente provocou as lesões, né, confrontar a paciente, no caso, né, isso é bem controverso, assim, não é uma coisa que, não é uma conduta, assim, que seja realmente consagrada, assim, tem que se confrontar a paciente, né, o que se aconselha, geralmente, é ter essa relação médico-paciente, e conhecendo bem a paciente para talvez futuramente conversar com calma, né, com ela. E como eu falei, geralmente uma abordagem multidisciplinar ali com o pessoal da psicologia, psiquiatria, porque os pacientes, de uma forma geral, na dermatite factícia, eles tendem a negar, diferente de outras psicodermatoses, porque existem várias psicodermatoses, e aí tem algumas que os pacientes assumem, não, eu faço a lesão, né? Mas a dermatite factícia, não, eles tendem a negar mesmo. Então, às vezes, pode não acrescentar muito, já inicialmente, já confrontar o paciente, sabe? Com o tempo, sim, né? Orientar, uma avaliação psicológica junto, né? Psiquiátrica, enfim. Nossa, esse caso que a gente teve na enfermaria, que a Daniele está na reunião ainda, qual foi a nossa abordagem, Daniele? Ele era paciente do intestino, né? E veio por dúvida se era uma farmacodermia com anti-TNF? Isso, doutor. Foi uma paciente do intestino, uma adolescente, na verdade, adulta jovem, uma menina de 18 anos, que tinha uma história de que após a infusão do imunobiológico, ela apresentava essas lesões de pele, muito semelhantes a essas, assim, que eu vi na foto agora. O que aconteceu, na verdade, é que a dermato realmente falou igualzinho, assim. Eles falaram que, na verdade, não tinha nem diagnóstico diferencial a ser pensado a distribuição das lesões dela era um pouco mais bizarra, assim, era só numa perna, só na perna esquerda e nos 2 braços. E o interessante é que essa paciente da gente da enfermaria, quando suspendeu o imunobiológico, as lesões melhoraram. Aí depois voltou um outro imunobiológico e as lesões voltaram a aparecer. Então a gente pensou muito que fosse algo relacionado à infusão da droga. A gente chamou a psiquiatria na enfermaria e eles não conseguiram dar assim, um diagnóstico específico de algum transtorno de personalidade, algum diagnóstico assim para iniciar uma terapia específica na internação. Ela saiu para segmento ambulatorial, mas a gente também não abordou. Quando a gente abordou com relação a se ela fazia alguma coisa que melhorasse ou piorasse, a paciente mesmo já ficou muito nervosa, muito ansiosa, porque ela tem uma biópsia que dava como hipótese mesmo, no laudo da biópsia, se tratar de um transtorno factício. Então, a mãe e a paciente já eram muito fechadas, assim, com relação a isso, que falaram que ela estava inventando, então elas já vieram com muito receio. Então, a gente acabou achando melhor não conversar sobre isso com a paciente, sabe? Para manter uma relação boa. Legal. Eu acho que eu mostrei lá no ambulatório, né, Mary? Sim. Eu acho que também viu. Sim, vi. Doutora Lu. Lady Murphy, vimos 2 casos. Foi 2 semanas depois daquele caso do doutor Eduardo, que a gente fez um monte de hipóteses diagnósticas mirabolantes, mas nem chegou perto, apareceu essa paciente. E com que frequência você vê, Thaís? De vez em quando? É mais comum do que a gente imagina? Olha, a factícia não vejo tanto, assim, sabe? Eu vejo, por incrível que pareça, bastante o delírio de parasitose, assim, eu pego paciente idoso, geralmente, e que eles visualizam mesmo, mas realmente eles têm a percepção de que eles estão vendo
ácaros, né? E bichinhos, assim, caminhando na pele. Daí eles acabam provocando escoriações, né? Por conta disso, assim, das psicodermatoses até são as que eu mais vejo, delírio de parasitose e escoriações neuróticas, né? Acne escoriada, paciente que realmente causa lesão, assim, ulcerada por escoriar, mas aí eles admitem que provocaram as lesões mesmo, né? Então, é diferente desse caso. A factícia, assim, eu vi alguns casos, assim, eu acho que uns 5 casos, assim, desde a época da minha residência, não é uma coisa tão prevalente, eu acho que talvez acabe concentrando mais, assim, quando é o hospital universitário, né, que a gente vê muito caso diferente, assim, acaba vendo mais. Mas, assim, como eu falei, uma vez que tu vê um caso, assim, agora, por exemplo, já vai chamar atenção outras vezes, quando tu vê que não são lesões muito, que não respeitam muito um padrão, assim, aí tu já vai pensar naquilo, assim. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais perguntas aí para Thaís, para a Ioanca, para o Gama, para a doutora Maria Lúcia? Podemos dar uma boa noite para a Thaís e dizer um muito obrigado. Boa noite para a Ioanca. Obrigada, Thaís. Imagina. Obrigada. Muito interessante. Muito boa noite para o Caio. Obrigada, Caio. Thaís, saudade de você, Thaís. Muito bom. Saudade. Boa noite. Foi muito boa, Muito Thaís. bom. Obrigado. E ontem a Bruna mandou um caso lá de Maceió. Eu encaminhei para a Thaís, ela já também elaborou uma série de diagnósticos muito interessantes, né? Então, essa interface aí pato clínica e dermato é muito gratificante. A gente sente muita falta da Thaís lá no ambulatório. Nossa, era tudo de bom. Que pena, né? Pena a gente acabar tendo que seguir caminhos diferentes aí, mas se precisarem de mim, sabem que podem contar, né? Eu estou à disposição aí. E para mim é um prazer, assim, poder ajudar o que eu souber, assim, com certeza eu vou ajudar, sabe? Maravilha. E a pandemia atrapalhou a viagem para a Itália? Não foi para a Itália, né? Sem condições. Só foi Fernando de Noronha mesmo. Só. A doutora Lúcia falou para você, queria te pedir, pediu. Pediu, de lá para cá, pediu, noivamos, né? Então casamos e agora estamos esperando a bebezinha. Bem-vinda, Lara. É verdade. Obrigada. Eu agradecer muito a Ioanca preparando, o Gama, a Thaís, e todos que participaram, o Caio, né? E eu acho que esperamos nos encontrar na próxima terça. Boa noite, bom jantar e até amanhã para quem for no ambulatório. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Obrigada, Ioanca. gente. Foi ótimo, viu, Ioanca? Tchau. Parabéns, gente. Boa noite. Parabéns, Ioanca. Obrigada, doutora. Foi ótimo.